Olá pessoal, aqui estamos nós mais uma vez para um encontro de mártires vivendo por Cristo e nós vamos começar o nosso estudo desta segunda-feira por dizer que vamos completar um trecho, o trecho do versículo 7, daquele pedacinho de 1 a 7 de 1 Pedro 3, em que nós vimos que há necessidade de santidade entre os cônjuges, e esse é o tema geral. Nós falamos sobre o direcionamento de Pedro para as mulheres e agora vamos fazê-lo com relação aos homens, no versículo 7. Eu vou ler para vocês, aqui diz assim o trecho da Escritura. Leiamos, portanto, todos juntos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E agora o versículo de hoje. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então vamos lá para o texto. Lembrando-nos que o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é estabelecendo instruções a fim de que haja santidade e a fim de que haja também uma vida comum no lar que seja agradável ao Senhor. Bom, esse versículo nós já acabamos de ler e nós então vamos falar três coisas a respeito daquilo que Pedro nos diz ali. Eu, para isso, me baseei nas leituras que fiz de Calvino e de Kistemaker. Não li desta vez o Homer e não li outros autores que eu tenho, nem o Gruden, que sistematicamente tenho lido. Mas Calvino começa o seu comentário nesse primeiro ponto, que é: tenha consideração por sua esposa. E Calvino começa seu comentário a este versículo de modo muito peculiar, assim, muito interessante, principalmente se a gente se lembrar que ele escreve isso na Idade Média, no século XVI. E ele diz assim: dos esposos, ele, Pedro, requer prudência, pois não lhes é dado domínio sobre suas esposas, exceto sob esta condição, a saber, que exerçam autoridade com toda prudência. Por isso, os esposos precisam lembrar que necessitam de prudência para o correto cumprimento de seus deveres e, sem dúvida, muitas coisas tolas têm de suportar por elas, muitas coisas desagradáveis devem ser enfrentadas por elas e, ao mesmo tempo, devem revestir-se de cuidado para que sua indulgência não fomente insensatez. Daí a admoestação de Pedro não ser em vão, a saber, que os esposos coabitem com elas como sendo o vaso mais frágil. Parte da prudência que ele menciona é que os esposos honrem suas esposas, pois nada destrói a fraternidade da vida mais que o desprezo, nem podemos realmente amar alguém, senão aquele a quem estimamos, pois o amor deve estar conectado com o respeito. Eu pedi para vocês terem atenção no fato de que isso aqui foi escrito na Idade Média, quando nós sabemos que Calvino estava sendo bastante fora do seu tempo, bastante precoce, mas na verdade ele estava sendo bíblico quando ele fala dessa maneira.
Então, o que nós vemos aqui é que, nesse versículo 7, Pedro, então, finalmente se dirige aos maridos crentes. E, diferentemente do que ele tinha feito com relação às esposas, Pedro não prevê a possibilidade de um marido se converter e a sua esposa continuar sendo pagã. E isso talvez se deva ao fato de eu, inclusive, já ter comentado com vocês anteriormente, que o que era comum no primeiro século, ainda dentro daquela compleição imperial, é que a fé do marido, de modo geral, era seguida pela família como um todo, né? E isso não era apenas pela esposa, mas a mulher, filhos e até os servos, os escravos, eles normalmente seguiam a fé do Senhor, a fé do marido, a fé do pai. Pedro começa dizendo a eles igualmente, aos maridos, o que quer dizer a mesma coisa que ele tinha dito lá em 3:1, que ele começa falando para as mulheres exatamente assim, mulheres igualmente, né? E Pedro, quando começa a falar para as mulheres, está falando às mulheres logo em seguida a ter falado a respeito de senhores e servos. E aqui ele começa da mesma forma. Ele não usa o termo submeter-se, como ele tinha falado antes com as mulheres. Ele não usa esse termo para os maridos, mas a ideia já está subjacente, não submeter-se às mulheres, mas submeter-se a alguma coisa, porque ele já vinha nessa sequência falando, inclusive, aos servos algo semelhante a isso, né? Então, o tópico geral é submissão, e ele usa a mesma forma literária que ele tinha usado antes. Ele fala aos servos e aos senhores, e omite parte do que tinha falado aos servos, né? Inclusive, ele não abre nenhum box de caixa de texto especificamente para os senhores, mas o tema central está lá, está no ar. É totalmente claro que Pedro está se dirigindo a maridos cristãos, portanto, não há dúvida com relação a esse ponto. Senão, ele não teria qualquer sentido ele falar, por exemplo, no final do versículo, que as orações seriam interrompidas. Ele não ia falar isso para um pagão, porque o pagão simplesmente não tinha oração dirigida a Deus, né? Então ele fala isso exatamente para estabelecer uma razão de temor no coração dos maridos. E nesse ponto aqui nós temos duas interpretações possíveis para a expressão vivei a vida comum do lar com discernimento, né? Exatamente porque se dirige a maridos cristãos, então Pedro externa o seu desejo de que os maridos tratem as suas mulheres de maneira cristã. Eles sabem o que é ser cristão, então tratem as suas mulheres como um cristão trata a sua esposa, de acordo com aquilo que eles aprenderam dentro da fé cristã. Isso pode ser comparado com duas falas de Paulo, uma em Efésios 5, 22, 23 e outra em Colossenses 3, 19, que dizem assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E o segundo texto de Colossenses diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. No casamento estabelecido sob a sombra de Cristo, o amor de Jesus, que se revela ao longo de toda a Escritura, deve ser demonstrado na prática entre os cônjuges. E Pedro, está falando especificamente agora do papel do marido, né? Assim como as mulheres foram chamadas a testemunhar diante de seus maridos ímpios, agora os maridos são exortados a testemunharem também diante de suas esposas cristãs, ambos os casos através de um testemunho cristão que também passa por amor e por respeito. Bom, vem mais um item aqui de Pedro, que é o seguinte: respeite a sua esposa. E com a frase que ele coloca, vossa mulher como parte mais frágil, isso fica evidente. Pedro deixa aqui uma orientação muito clara aos maridos, de que eles, e toda vez que eu falar maridos aqui nesse contexto, vai ser maridos cristãos,
que eles devem perceber as suas esposas como uma parte que requer maiores cuidados, a fim de preservá-las mesmo diante das coisas normais da vida e até das dificuldades de relacionamento que eventualmente aconteçam. Quando nós olhamos de volta para a Bíblia, nós vamos encontrar mesmo algumas dicas de como fazer isso. Um exemplo está lá em Provérbios 31, 29, que diz que o marido pode pensar, agir e falar à sua esposa algo do tipo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Eu vou falar isso para a Roberta daqui a pouco, aí vamos ver como é que ela reage, né? Esse caráter elogioso, então, torna tudo muito explícito, aquilo que o fato de ele a ter como alguém muito especial e bem-aventurada na sua própria casa. Então, o reconhecimento da fragilidade maior do lado da esposa é a primeira razão apontada por Pedro para que os maridos honrem as suas mulheres no casamento, né, na instância do casamento. A palavra frágil não tem nada a ver aqui apenas com a questão física, desculpem, tem a ver aqui com a questão física e não tem a ver com outras questões, como intelectuais, morais, espirituais. Pedro não está dizendo para o marido cuidar da esposa porque ela é menos espiritual ou menos inteligente ou menos capaz. Não é isso, mas que ela naturalmente, pela compleição, ela é mais dependente de cuidados do seu marido. Mas quando ele fala que a mulher é frágil, ele coloca antes uma ideia de comparação de gradações. Mais frágil. Então isso nos leva a duas conclusões. Quando ele faz essa gradação, ele está dizendo que o homem também tem fragilidades, porém Pedro entende que essas fragilidades sejam menores que aquelas que se veem nas mulheres. Então o homem também é frágil. Quando ele diz vossa mulher como parte mais frágil, Pedro está dizendo vossa mulher como parte mais frágil que a parte de vocês que também tem fragilidade. E a segunda coisa que nós inferimos ali é que o homem é fisicamente mais forte que as mulheres e por causa disso ele tem atribuições específicas que lhe são conferidas. Então essas duas realidades estão subjacentes aí nessa expressão de Pedro. E por esse motivo que compete ao homem levar os maiores pesos. Quando você for ao mercado com sua mulher, carrega o peso. Isso é um exemplo da prática do dia a dia, mas que deve se transferir para as outras coisas. Compete ao homem assumir maiores desgastes, assumir um caráter mais protetivo. E mesmo que a esposa mesmo que a Escritura tenha conferido ao homem uma autoridade maior, compete a ele o esforço, sob essa ordem de Deus, de sustentar e amar a sua esposa de modo extremo. Pedro coloca isso enquanto nos remete, Pedro nos remete a uma aparente contradição, porque nós lemos o seguinte: a esposa, que é fisicamente mais frágil, submete-se à autoridade do seu marido e ainda assim recebe sua honra e respeito. Então nós concluímos que a esposa que compreende seu papel de submissão de acordo com as normas da Escritura encontra a realização completa em seu marido. Esse é o segredo que o mundo não consegue entender. E aqui eu coloquei em aspas, entre aspas, esse trecho aqui é do Kistemaker, eu me esqueci de colocar a paginação, mas é dele, tá? É do Kistemaker. Então isso, de acordo com as normas do mundo em que nós vivemos, é uma aberração, né? É uma estultice sem precedentes, né? No nosso mundo de hoje, a imposição é a norma, desde que a imposição seja pelas minorias, e a independência que as pessoas arvoram para si mesmas é uma bandeira que se persegue o tempo todo.
Embora, se você for prestar atenção na prática, é apenas uma falácia, né? As pessoas não conseguem ter independência. As pessoas se entorpecem, elas se enganam moral, intelectual, espiritualmente, pensando que estão sendo livres. A pessoa se torna viciada e ela acha que isso é liberdade. As pessoas se tornam moralmente confusas e obtusas e acham que isso é atingir o nirvana da liberdade. Na verdade, estão sendo prisioneiras, não apenas delas próprias, como daquilo que as enreda objetivamente. Mas Pedro vai além dos papéis diferenciados aqui entre marido e mulher, porque ele já vivia uma realidade que lhe permitia saber como é que era tudo isso que se colocava. Havia dentro, né, da ideia consumada já na igreja do primeiro século, uma orientação que ia pela tangente, pelo lado de fora daquilo que no Império Romano do século I se acreditava. E isso vem, por exemplo, nas palavras de Paulo, lá em Gálatas 3:28, quando ele diz: "Dessarte, não pode haver judeu nem grego". Isso era uma aberração, né? Nem escravo nem liberto. Isso aqui era para dar um tiro no ouvido se já tivesse revólver naquele tempo. Nem homem, nem mulher. Aí lascou tudo, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa máxima da igreja, né, daquele grupo do caminho dos cristãos que começavam a se tornar cada vez mais conhecidos no século I, era uma coisa inconcebível dentro do Império Romano. Mas é exatamente aqui que se baseia quando nós vemos nem homem nem mulher. É para cá que está sendo conduzida a fala de Pedro também. Porque ao dizer aos maridos que deveriam honrar as suas esposas, Pedro está lembrando a eles que eles são iguais perante Deus, mesmo que tenham e desempenhem papéis diferentes, um perante o outro, e ambos diante da sociedade e da própria família, né? Ambos se reportando também a Deus. É por isso que o apóstolo diz, na complementação da ideia de que as mulheres são vasos mais frágeis, ele diz: sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E como cristãos, tanto marido quanto mulher realmente precisam se considerar coiguais perante Deus, tanto em dignidade quanto na sua filiação ao Senhor. E isso, ao invés de diminuir, aumenta a carga de responsabilidade e a capacidade de enfrentamento das dificuldades. E, finalmente, Pedro fala a respeito da oração. No final, a gente precisa se lembrar, por exemplo, que Pedro tinha uma experiência de vida conjugal e que ele deve ter tido alguns problemas nessa área, e por isso agora ele falava com conhecimento de causa, né? Como é que a gente sabe que Pedro era casado? Primeiro, que nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, existe a preocupação do relato dos evangelhos de dizer que Pedro tinha uma sogra. Ora, se ele tinha sogra, a filha da sogra era a mulher dele, né? E, inclusive, dizem as más línguas, né, que foi por isso que depois Pedro tentou Jesus, né? Traiu Jesus, negou Jesus. Por quê? Porque Jesus curou a sogra dele, né? Mas isso é só uma piada de crente que anda aí pelo meio das igrejas. Mas quando nós chegamos a 1 Coríntios 9:5, nós temos um relato muito interessante de Paulo, que disse ali em 1 Coríntios 9:5 que Pedro de vez em quando levava a sua esposa em suas viagens. Você já prestou atenção nisso? Ele diz, quando ele está defendendo o seu próprio ministério, ele fala também de outros servos e apóstolos, e ele fala assim: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas. Então ele está dizendo, Cefas era muitas vezes acompanhado da sua esposa. Mulher irmã aqui é exatamente isso. É a sua esposa, que é também cristã. Tá? Ele não ficava viajando com irmãs da igreja que não fossem a sua esposa, não. Aqui ele está dizendo que ele se acompanhava muitas vezes
de sua esposa, que era cristã. É uma confirmação de que a sua mulher era cristã. Por isso que é irmã. Então, Pedro não apenas tinha sogra, ou seja, tinha esposa, como a sua esposa ainda era viva no tempo da escrita, por exemplo, de 1 Coríntios. A gente está falando já de mais da metade do primeiro século. Pedro, eventualmente, levava a sua esposa em sua companhia nas suas viagens pastorais e apostólicas. E ele não tinha jatinho particular, né? Ele ia pelos meios, ou ia de navio, ou ia andando a pé mesmo, né? Ele não tinha anéis de ouro e não tinha uma coroa do tamanho de uma jaca na cabeça. Então, a parte alta desse final da exortação de Pedro chega com uma advertência muito intensa, muito severa. Quando ele diz que é necessário ao marido proceder daquela forma, por quê? Para que não se interrompam as vossas orações. O que é uma afirmação muito contundente de Pedro, que retira a relação de pessoalidade que existe no exercício da oração e coloca essa relação sob a tutela de uma condição que extrapola a pessoalidade, se aloja na vida 2, na vida conjugal. Então isso é muito peculiar nesse trecho. Não encontramos muitos paralelos, pelo menos não que eu tenha me lembrado ou encontrado, mas o fato é que no prosseguir nós temos o seguinte: se o marido cristão não vive de acordo com a Escritura na sua vida comum, na sua vida no lar, particularmente no tocante à sua vida conjugal, ele não será capaz de orar por sua esposa, de tal forma que as suas orações sejam ouvidas. É claro que nós podemos também fazer uma correspondência entre isso e outras áreas da vida, né? Mas aqui Pedro está falando diretamente aos cônjuges, né? E muito em particular ao marido. Obviamente que a mesma coisa ocorre em relação a uma esposa que se nega a aceitar a autoridade do seu marido. Então, isso porque a Escritura ordena e determina isso também. Aquilo que a Escritura determina na relação conjugal precisa ser observado com todas as nossas dificuldades e com todas as nossas, vamos dizer assim, pessoalidades que muitas vezes nos deixam ainda num caminhar e que não nos permitem a perfeição. Obviamente nenhum de nós será, mas a Escritura está falando daquilo que intencionalmente ou sistematicamente se faz, que macula a conduta cristã conjugal. E isso, segundo Pedro, promove a interrupção das nossas orações. Orações pela esposa, orações em geral, talvez, né? Então, trocando em miúdos, Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, de briga, de discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos, em paz e harmonia, e assim usufruir das incontáveis bênçãos divinas. Essa é uma conclusão a que o autor chega. A conclusão, no entanto, de Calvino já nos diz o seguinte, que é de forma adicional, de forma a somar, e em nada contradizer. Deus não pode ser corretamente invocado a menos que nossas mentes estejam serenas e saturadas de paz. Não há lugar para oração em meio aos falatórios e contendas. E ele prossegue dizendo, de modo a ampliar a sua percepção, que daí podemos deduzir uma doutrina geral, que ninguém deve chegar-se a Deus, exceto que esteja unido a seus irmãos. E ele completa dizendo que nós seríamos mais que insanos se consciente e voluntariamente obstruíssemos a vereda para a presença de Deus, impedindo a oração, visto que esta constitui o único asilo de nossa salvação. E finalmente, o último parágrafo de hoje, nós podemos ler assim ainda, para complementar. Há quem explique isso da seguinte maneira: o relacionamento com a esposa deve ser
frugal e temperado, para que o excesso de indulgência a esse respeito não destrua a atenção devida à oração. Em concordância com o dito de Paulo, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Mas a doutrina de Pedro avança mais, e então Paulo não tem em mente que as orações são interrompidas por mútua coabitação. Portanto, deve-se reter a explicação que tenho apresentado. Aqui, nós voltamos ao fato de que o autor destaca o seguinte: nem Paulo chegou a falar de algo tão duro quanto Pedro está falando neste momento. E com isso, nós chegamos ao fim de mais uma exposição, desta vez apenas de um versículo, mas com isso nós vamos então deixando a fim de que adiante nós possamos voltar a nos reunir, agora já avançando a partir do versículo 8 na próxima semana. Eu espero que você tenha compartilhado desse trecho e depois, daqui a pouquinho, nós estaremos reunidos no aplicativo, no Zoom, a fim de termos um tempo de perguntas e respostas, a fim também de nos congraçarmos em torno da nossa comunhão mesmo nesse tempo de isolamento, e com isso nós vamos aprofundar aquilo que foi exposto e quem sabe também compartilhar novas e boas percepções a respeito da palavra de Deus. Até daqui a pouquinho no Zoom, o aplicativo de reuniões virtuais. Deus te abençoe.